Carinhosamente bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 30 de março de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Hoje ela está aqui repleta, né? Contando com você, amigo ouvinte aí, para dar continuidade à obra memorável de Memórias de um Suicida. O Suicida Após a Morte é o 31º estudo. Não estamos pulando nenhum capítulo, nenhuma linha, nenhum ponto, nem vírgula. Está na íntegra, como fazemos na Casa Espírita, o estudo. E para ter também entendimento do que acontece, das consequências do suicídio. Né? Pensando que vai cometer o suicídio e acabou, vai triplicar, mais do que triplicar o problema. Muito, mas muito. É um sofrimento inenarrável. Só mesmo, né, através das obras espíritas que nós vamos ter esse entendimento, as consequências do suicídio. André, bom dia, André. Mais um dia de estudo, 31º. E hoje vamos aprender algo, né, que é assim, que a gente pratica aqui e lá é natural. Com certeza. Bom dia, meninos aqui presentes. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, bom dia. Só lembrando a importância do estudo dessa temática, não só aqui, mas na Casa Espírita. Nós já tivemos em Três Rios, oficialmente, porque o suicídio, muitas das vezes, quando é cometido, a família, né, procura esconder, tendo visto tudo que envolve, né, o suicídio, mas já tivemos em 3 meses 4 suicídios aqui em Três Rios. E temos amigos enfermeiros que trabalham na UPA, no hospital, e a quantidade de tentativas a gente não consegue, diárias, a gente não consegue mensurar. Então, só lembrando que essa é uma temática importante da gente estar sempre refletindo, sabendo, para que a gente também observe familiares, amigos, e a gente possa conversar sobre o tema, não evitar o tema, porque, infelizmente, a gente vive um momento, a história nos traz. Né? Eu tenho 2 obras que eu estudo sobre a história do suicídio, é uma constante na nossa sociedade, desde a Antiguidade Clássica, mas que nos tempos atuais, onde nós temos toda essa bagagem de conhecimento, você, infelizmente, ainda ver companheiros, irmãos e irmãs buscando o retorno à pátria espiritual através da morte voluntária. Então, é uma temática que a gente precisa estudar e refletir com carinho sempre. Muito bem. Passar o microfone aqui para o Marco Lazzarini. Bom dia, Márcio, Bruno, Celso, Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes da nossa FM. Bom dia. Olha, vamos entrar no estudo da manhã de hoje, no livro Memórias de um Suicida. Nós paramos no capítulo que fala sobre o reconhecimento, né, quando vai ter lá uma primeira palestra, que aqueles espíritos que foram recolhidos do Vale do Suicida, e o Camilo vai narrar para a gente agora. Né? Mais do que uma palestra, é um tratamento. Um tratamento, a continuidade do tratamento, né? A continuidade do tratamento desses irmãos que cometeram esse ato. Desciam sobre as latitudes do nosso melancólico cantão as nuances tristonhas do crepúsculo que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundiam em derredor. Que era o final do dia, anoitecia, né? Então ele se deixava envolver nesse momento, como acontece com muitos de nós, né? Ao anoitecer, ele vai falar aqui da hora do Ângelus, né? Tão importante a gente pensar, porque são tantas pessoas, mesmo que tenha vindo como uma da Igreja Católica, do movimento católico, né, essa questão da hora do Ângelus, mas que faz com que muitas pessoas naquele momento estão em oração, estão em prece, né? O final do dia, início da noite. Hoje você tem no YouTube vários companheiros do movimento espírita que trazem mensagens, estimulam também a oração. E nós vamos ver que eles também são envolvidos por essa vibração nesse momento, que é um momento muito especial, realmente, das vibrações do entorno do nosso planeta. E quando você não tem uma crença, né, aí se sente assim, conforme ele narra aqui. Justamente. 6 melodiosas, olha só, guarde o número, 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos, né? Ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião, e cântico harmonioso de prece envolvente emocional elevava-se em surdina como se até nossa audição chegasse, por meio das ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra do irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré,
participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante amorável do Ângelus. Só para que a gente possa entender, você está numa estrutura lá como de um salão, todos, né? Nós vimos no último encontro a descrição, ele fala também dos outros espíritos que estão lá com ele. Há como se fosse um pequeno palco, atrás uma tela. Justamente essa tela também vai ser utilizada nesse processo de envolvimento de todos, né, com o tratamento que será feito ali. Então, veja, nós temos na tela aqui do programa essa imagem descrita ali, né, do anjo Gabriel aparecendo para Maria, anunciando a vinda de Jesus entre nós. Então, veja que você tem um impacto, começa a ver um impacto emocional. Nós vamos ver que o tratamento vai mexer muito nessa área da emoção, nessa área da sensibilidade, junto com o conhecimento, junto com o entendimento que eles precisam ter da realidade que eles estão vivendo lá. E é muito interessante para que a gente possa pensar também na nossa atuação na casa espírita, porque eu já ouvi falar assim de algumas pessoas, lá na doutrina espírita o pessoal não canta, não tem muita emoção, é uma coisa muito séria e tal. E às vezes a gente já se deixou muito tempo, né, Luiz? No movimento, eu e Luiz, que temos um pouco mais de tempo na estrada, eu já fui a muita casa espírita fazer palestra, em que as pessoas sentavam, era um silêncio sepulcral. Você entrava numa casa, você parece que todo mundo ali está sofrendo, né? Mesmo tendo suas dores. Mas se é um lugar só de sofrimento, não tem cura aquele sofrimento, porque as pessoas estão lá. Então, com o tempo, o movimento espírita foi mudando, trazendo alegria, você receber as pessoas com um sorriso, quando possível uma música, né, que eleva, que emociona, porque a emoção, você trabalhar com uma emoção, com a memória, que é tudo que nós vamos ver aqui agora, é importante no processo de tratamento, é importante no processo das pessoas se sentirem bem naquele ambiente e prepará-la para o que vem depois com a reflexão. Sim. Que eu concentro as pessoas na recepção. Então, é uma coisa que eu, pessoalmente, sempre valorizei, é o processo de recepção na casa espírita. Com alegria, e mesmo no diálogo depois, no início da palestra e tal, sempre colocar uma alegria, que ela não é aquela alegria de que perturba, não é aquela que agita demais, que faz barulho. Não é isso. É a alegria que faça com que as pessoas se sintam assim, poxa, eu estou num ambiente bom para mim. Sim, não é? Então, nós superamos isso no movimento durante um tempo. Antigamente, no movimento separava. De um lado mulheres, do outro lado homens e tal. Luiz está rindo aqui, ele deve lembrar de alguns momentos assim também. E hoje não, hoje a gente pode e deve, né? A gente pode e deve. Eu me lembro, há um bom tempo atrás, ainda responsável lá pelo grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério e Cláudio, que às vezes as pessoas levavam uma criança, e a criança agitava um pouco e tal, e eu falava com o pessoal, gente, eu posso focar para o estudo e não me preocupar com a criança. Deixa a criança se sentir bem aqui, porque se ela vai ali e eu toda hora começo a proibir, não faz isso, não faz aquilo, ela não quer voltar. E aquela criança precisa voltar. Com certeza, renovação, né? Ela, aquela criança, jovem, todo mundo tem que se sentir bem na casa espírita. Então, esse processo inicial, que parece simples, a coisa que passa numa leitura, nós vamos ver o quanto que ele vai ser importante, esse preparo emocional, esse preparo que envolve as almas dessas pessoas que estão lá, e vamos lembrar, pessoas que estão doentes. Exatamente. E, André, se o movimento não mudasse, né? Não faria jus à doutrina que segue. Sim. Que é a doutrina consoladora. E se te consola, te traz alegria. É a alegria, né? Para consolar. Então, quer dizer, o movimento tem que ser atual, se atualizar, né? Nesse sentido da alegria. Né? Isso aí. Verdade. E aí, quando ele cita aqui o Camilo, né, lá no Hospital Maria de Nazaré, na colônia espiritual, lá onde ele se encontra, as 6 melodiosas pancadas de um relógio que ele não via, porque quando ele estava encarnado na Terra, era comum ter o relógio e dar lá o piu-piu, né, o chamado piu-piu, a pancada, mas lá ele não via. Ou mesmo os sinos, né? Os sinos das igrejas, sim, antigamente. Hoje acho que não fazem tanto, né? Não sei.
Já está hoje que até sistema eletrônico, né? Som. Mas que seja, né? Que lembre. A gente vai se perdendo algumas coisas, né? Nada mais bonito do que o barulho do sino tocando, não gravado, mas ao vivo, né? Mas tudo bem. Mas veja bem, isso que eles fazem aqui, Márcio, querido, é para ativar uma memória emocional. A gente vai ver isso mais aqui à frente. E o sistema de som, o sistema de imagem, porque quando ele estava encarnado na Terra, não tinha nenhuma tecnologia dessa natureza que ele está relatando aí na obra Memórias de um Suicida. Né? A gente sabe que aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Tudo surge primeiro lá para depois reencarnarmos aqui e desenvolver essa tecnologia para nós. Né? E essa hora, né, da Ave Maria, que é comum, inclusive é relatado na obra de André Luiz, Nosso Lar, chamada Oração da Paz, era rezada sempre às 18 horas, pois acreditava, né, que era o horário que Gabriel encontrou com Maria, mãe de Jesus. Sim. Por isso, essa questão das 18 horas. Aí ficou na tradição. Exatamente, ficou na tradição. E é um momento realmente, porque quando você... O dia... Um momento de luz. Sai do planeta. É um momento de luz, mas eu estou dizendo assim, um ambiente físico, se a gente parar, você pega um dia como está hoje, bonito e tal, quando vai anoitecendo, te dá uma sensação de nostalgia, de tranquilidade, e nós vamos ver o porquê. Aqui, para eles, foi importante, mas para nós, se a gente se permite. O problema é que nas cidades grandes hoje, as pessoas ficam numa correria tão grande que a gente não se permite. Já está assim? Já está assim. A gente não se permite, nessa hora, parar, ver o ambiente ao nosso entorno, buscar a natureza quando possível, mas sentir essas vibrações que são especiais realmente nesse horário das 18 horas. Muito bem. Dando continuidade à obra Memórias de um Suicida, Camilo relata: silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Né? Rapaz, onde está isso? Você pulou, não? Desculpa. Eu li a anterior, a que nós estávamos lendo aqui no salão, né? Já estava no salão. Né? Levantando-se. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, mãe de Jesus, né? Apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Porque Maria, mãe de Jesus, a gente tem que sempre relembrar aqui a obra. Maria foi o primeiro espírito, né, a resgatar um espírito suicida que foi a pedido, conversando com Jesus. Posso cuidar dele? Pode. Foi lá e resgatou Judas. E a partir daí ela passa, nós vamos encontrar esse relato emocionante do encontro de Maria, mãe de Jesus, com Judas, na obra de Humberto de Campos. Qual a obra? Vamos lá, vocês aí, que agora me fugiu da cabeça. Que é a Boa obra. Nova? Boa Nova, não. Boa Nova, não. Boa Nova, não, gente. É Humberto de Campos. Boa Nova, se não me engano, é Emmanuel. Não, Boa Nova é Humberto de Campos. Humberto de Campos. Nós estamos ficando velhos, a memória está falhando. É muita obra, né? É melhor admitir. É uma das obras, não é aquele reportagem do Além Túmulo. Agora faz, por favor. O Crônicas do Além Túmulo. Luiz, pesquisa aí. Celso, já está ali pesquisando. Então, puxa no Google, Celso. E hoje, e aí o que acontece? Maria cuida justamente, né? Que foi criado, montou na espiritualidade, uma colônia espiritual, o Hospital Maria de Nazaré, que cuida dos suicidas, após o resgate do Vale do Suicida. Continuando. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito ou ao bucio sublime da primeira oração. Olha só, a gente vai percebendo o processo de tratamento pela emoção, pelo envolvimento. Doce refrigério, né, se abateu nos corações de todos eles. E aí, o que você faz? Olha como é importante a gente criar uma memória positiva. E a melhor memória que nós podemos levar para a espiritualidade é o bem que nós fazemos. Por mais simples que ele seja. Às vezes a gente fica imaginando fazer grandes obras, grandes atividades, e nos perdemos
naqueles momentos que a gente pode viver, que são o que vai nos consolar, aquilo que é mais positivo que a gente pode levar. Sempre lembrando a questão 150b do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que nós levamos quando desencarnamos. E os Espíritos dizem muito claramente, nós só levamos as nossas lembranças. E as nossas lembranças estão depositadas na memória que é do Espírito. Ele diz as nossas lembranças e o desejo de ir para um lugar bom, lógico, todos nós temos. Então, percebam aqui que eles começam um tratamento de emoção nessa hora do Ângelus, o sino, né, a imagem, o refrigério que vai se dando naquele ambiente de prece. E quais são as memórias que surgem nesse momento? Olha só, o lar paterno, a memória da infância, as nossas mães, né? E a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, porque quem, no caso deles, ensinou a prece, ensinou a oração. Então, vejam, são os pequenos gestos, e principalmente ele fala aqui dos pequenos gestos em família. A gente percebeu o quanto que o núcleo de família, e a doutrina espírita nos traz isso claramente, é o principal espaço de relação para a construção de uma consciência mais harmonizada com a lei de Deus, é a nossa família. Onde nós temos aqueles com os quais a gente convive mais plenamente e os embates também acabam ocorrendo. São os espíritos afins que se encontram, mas também aqueles que se reencontram na necessidade de reequilibrar emoções e sentimentos. Então, só chama atenção como o processo de tratamento que está ocorrendo com aqueles irmãos lá se iniciam com a memória. E o estímulo de uma memória positiva, de uma saudade que emociona e que todos nós vamos sentir se nos construirmos em nós uma condição de, após a morte, reencontrarmos as pessoas que nós amamos e que lá estão nos aguardando. Nós vamos sentir essa mesma emoção, a mesma saudade, a mesma lembrança das coisas pequenas, mas as coisas mais importantes que nós vivemos na nossa família. E lembrar aqui, né, por isso que o palestrante, né, falou de Maria, mãe de Jesus, aí fez isso, e os 200 espíritos, né, recordar justamente aí para que todos começassem o tratamento da mesma forma, com essas lembranças que emocionam, mas lembranças positivas. O Céu já buscou aqui, está no Boa Memória, Boa Nova. Obrigado. Boa memória do André. Estou velhinho, mas ainda está funcionando alguma coisa, a memória, já está vendo isso. Bacana, né? Dando continuidade à obra, então, como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes, eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam alma fantasma que vinham para se impor com o sabor do ósculos maternos, né, em nossas frontes, né, abatidas. Agora o próximo parágrafo, por favor, para a gente poder fechar. Fundas saudações dilataram nossos pensamentos, predispondo a ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Então veja que foi nada disso aqui acontece por acaso. Eles preparam todos aqueles 200 que estão numa situação de desequilíbrio, mesmo já ali dentro do hospital, nós vemos que eles ainda estão numa situação de desequilíbrio. Eles ainda não encontraram, né? Eles estão num processo de tratamento, não encontraram o equilíbrio deles. Então, vejam que essa questão dessas lembranças, né? Dessa saudade, é justamente para emocionar e para mostrar para cada um o seguinte: olha só quantas coisas boas, né? Você se deixou levar por uma situação infeliz e tomou uma atitude que lhe trouxe problemas maiores. Mas a saudade, nesse momento aqui, dessas coisas, prepara o coração e a consciência deles para aí sim, eles vão viver agora uma experiência de reflexão, através do que a tela vai mostrar da vivência de um deles que é escolhido ali naquele momento. De novo, aquele processo que nós vimos lá atrás, quando eles acompanharam aquele companheiro que foi na família
E eles puderam ver todo aquilo, toda a experiência dele. Aquilo foi dado a eles para quê? Para que eles refletissem com a experiência do outro. É o que nós vamos ver aqui agora. E Camilo continua. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarefa memorável, os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Olha só. Reeducar a alma, né? Sim, mas através do quê? Da terapêutica moral. O que eu queria chamar a atenção para nós? Porque nós, quando estamos diante de uma obra como essa, ela nos ensina também, quando mostra como a espiritualidade trata companheiros naquele estado, né, o estado infeliz dos que buscam a morte voluntária, uma aplicabilidade aqui. Então, qual é a terapêutica moral tão necessária ao mundo de hoje que a doutrina espírita, que a casa espírita pode oferecer? Estudo do Evangelho, o estímulo à leitura de obras como essa está sendo divulgado aqui. Mas a gente vê hoje no movimento espírita, vejam bem, eu coloco aqui aqueles que tiverem uma opinião diferenciada, mas a gente vê uma preocupação ainda muito grande das pessoas com as questões mediúnicas. A mediunidade e o trabalho mediúnico é tarefa importantíssima no bem, para que a gente possa colaborar com a espiritualidade no tratamento daqueles que, após a morte, se encontram ainda em estágios evolutivos de dor e de sofrimento. Ponto. Muitos de nós buscamos, na mediunidade, a solução dos nossos problemas imediatos, porque eu quero transferir aos espíritos a ação que eu tenho que ter comigo mesmo. Então a gente vê hoje, ainda no movimento, infelizmente, e o Elahá já afirmou que isso aí acontece muito no movimento, um volume de atividades grandes das casas espíritas ligados à mediunidade e pouco ao estudo da doutrina espírita. Então veja, a terapêutica aqui é moral. Então a terapêutica moral na casa espírita é o estudo do Evangelho, das obras da codificação, que é um estudo mais importante para que a gente entenda o quanto que as expressões, as ações, nossas palavras, nossas atitudes aqui encarnados refletem no pós-morte do que o estudo do livro Céu e Inferno. Quantas casas espíritas estudam o Céu e Inferno? Sim. Nenhuma. Nenhuma. Nós temos um estudo sexta-feira, já há mais de um ano, é um estudo pela live, pela IDEAC, e a gente olha um público, e mesmo o estudo do Céu e Inferno pela FEB, você olha um público ali. Então, a gente precisa entender que a terapêutica principal, o Celso falou do Consolador, a nossa terapêutica principal é o Evangelho. É o estudo do Livro dos Espíritos, das obras, né, de Emmanuel, de André Luiz, essas obras que, como o livro de hoje que vai ser sorteado, que é um livro que veio pelo trabalho mediúnico. Então veja a importância do trabalho mediúnico, a gente não está diminuindo. O problema é o quanto nós direcionamos a nossa atenção à tarefa mediúnica na casa espírita e esquecemos os estudos, do estímulo ao estudo, por exemplo, porque hoje você vê companheiros que vão só à reunião mediúnica. Você procura aquele companheiro na reunião pública, de estudo doutrinário, num curso, né, de estudo mais profundo que as casas espíritas oferecem, você não encontra aqueles companheiros. Porque muitos acham que na tarefa mediúnica eu já não preciso de mais nada. E muitos ali nem aprendem com os dramas dos espíritos que se manifestam. Então, a gente precisa pensar com carinho quando eles falam aqui, os quais ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral. Com que objetivo? Uma ação decisiva sobre reações necessárias à
reeducação. Que mudança com urgência, né? Com urgência. Isso aí. Para que eles possam superar aquele momento infeliz, aquelas dores que eles estavam vivendo. E esse trabalho, né, é importante na espiritualidade, principalmente conjunto ao do suicida, porque quando ele reencarnar, para não cometer a reincidência. Sim, perfeitamente. Porque muitas vezes o espírito comete a reincidência, entendeu, Luiz? Sim. Quantas até porque eles vão, necessariamente, eles precisam reencarnar. Sim. Até como nós vamos ver no livro, como proposta de tratamento, eles precisam reencarnar, precisam viver as experiências que levaram eles, na última encarnação, a buscar a morte voluntária. É uma questão da reeducação e da superação daquela situação que lhe conduziu àquela escolha infeliz. Então, esse processo de tratamento que é feito aqui, isso para a gente ver a importância desse tratamento. Gente, é reeducação. Por quê? Porque eu fui reeducado com conceitos e ideias infelizes que me conduziram àquela atitude. E os trabalhadores no Hospital Maria de Nazaré, né, André, querem que você dê certo, que você volte, sim, mas sim. Não cometa novamente. Você não vai parar novamente no Hospital Maria de Nazaré. Vai você de novo aqui, homem? Então, qual o tratamento? Então, eu começo... primeiro é a emoção, você se sentir emocionado, as boas lembranças, trazer as boas lembranças. Por isso que como é bom você, numa palestra, trazer um exemplo que frutifica, um exemplo que valoriza a família, um exemplo que valoriza as pequenas atitudes da relação, para que você construa ali também uma emoção, traga uma boa memória, para depois agora eu vou trazer a parte do conhecimento para o processo de reeducação. Então, eu faço isso aonde? Eu faço isso nas nossas reuniões públicas, eu faço isso nos nossos grupos de estudos. E aí eu vou, depois realmente do tempo necessário, participar das nossas reuniões mediúnicas, mas como um trabalhador convicto do trabalho no bem, não em busca da solução dos seus problemas. Como às vezes muitas casas espíritas, infelizmente, abrem as reuniões para que as pessoas possam ir lá em busca de que os espíritos possam dizer, faça isso ou faça aquilo. Eu não me esqueço ainda à frente do Rogério Cláudio, quando a minha mãe tinha uma manicure, que era manicure de uma outra pessoa, e comentou com ela, olha, fulano foi lá na sua casa espírita, a mãe frequentava, era trabalhadora do Rogério Cláudio, e ela disse que ela foi numa reunião porque ela quer ver os espíritos, porque ela tem 2 problemas, que ela quer uma solução. O primeiro problema, ela tinha um comércio que não estava indo bem, ela queria que os espíritos dissessem a ela o que ela devia fazer para melhorar, e segundo, que ela estava em busca de um relacionamento, queria que os espíritos ajudassem ela. Ela foi, não encontrou isso nas reuniões lá do Rogério Cláudio e foi embora. Agora, e quando eu abro a casa e permito que as pessoas adentrem com esse objetivo, sem o esclarecimento que elas vão encontrar lá? Eu estou fugindo da terapêutica. Né? Então, a gente tem que atentar a como a espiritualidade atua nesse processo aqui, para que a gente também entenda qual é a nossa atuação na casa espírita. O nosso amigo dando um relato, né, falando assim, oi André, estou assistindo hoje, mas sempre tive dificuldade com este tema que está trazendo, né? Sim. Pois tem um caso na família. Em casa. Nunca a forma como a sociedade ela encara a morte voluntária é sempre de julgamento. A gente sempre julga o outro, e algumas filosofias religiosas não permitem nem a oração. A doutrina espírita, através das suas obras, nos mostra aquilo que Joana fala simples, mas tão lindo, de que o amor de Deus está em qualquer lugar. Então, todos nós somos filhos de Deus e todos são atendidos, e a gente vê por essa obra, mais do que atendidos, são reeducados, né? São orientados, são tratados, são amados. O estudo de temas como esse são importantes para que a gente possa não só pensar nas nossas próprias decisões. Todos nós somos sujeitos a momentos de tristeza e até de aprofundar essa tristeza numa depressão. A gente precisa cuidar do espírito e cuidar também da nossa emoção. E de companheiros que estão ao nosso lado. Eu li num comentário no Facebook sobre uma
uma irmã que, infelizmente, por esses dias, buscou a morte voluntária, alguém dizendo assim, poxa, mas era uma pessoa tão calma, tão tranquila, tão... Porque muitas das vezes nós escondemos as nossas emoções. A gente não percebe ou não divide, por uma série de fatores, a gente não divide as dificuldades que nós estamos passando, então, às vezes, nós criamos uma imagem que é o oposto ao que estamos realmente vivendo. Por isso que o estudo da morte voluntária, né, a compreensão, não só aqui pela doutrina espírita, mas os seus aspectos psicológicos, né, as terapias que hoje são sugeridas, as questões sociais, as questões culturais, tudo tem um peso. Não é o que leva alguém à morte voluntária não tem uma única, sabe, um único fator. É uma junção de fatores. Existe uma coisa, por exemplo, que é muito comum numa família onde alguém cometeu suicídio, mais adiante alguém da família também buscar. Existem estudos que mostram isso. Então, esse irmão, essa irmã que se coloca dessa forma, é importante para que você também cuide de si, cuide da sua família, e a gente olhar esse tema com a naturalidade que ele precisa ser olhado. Porque é muito fácil nós estarmos diante da família de alguém que cometeu suicídio ou de alguém que buscou a morte voluntária e nós nos colocarmos numa posição de julgamento. Mesmo a família, de tentar achar ou se culpar por aquele gesto, né? O gesto do outro. Ele tem que superar isso. Não existe um único motivo que leva alguém à morte voluntária, é uma junção de motivos. Então a gente precisa olhar esse gesto como tantos outros gestos infelizes que ainda nós, espíritos em evolução, no mundo de provas e expiações, nós cometemos. A sociedade que, às vezes, diante do conceito de algumas filosofias religiosas, que olham esse gesto com um peso de julgamento que faz com que a família, muitas das vezes, nem divulgue e passa a viver um sentimento de tristeza, de culpa, que é indevido, que não deve ocorrer. Né? Então, que a gente tenha essas reflexões de obras como essa, de outras obras, de estudos que nós encontramos com relação à morte, ao morrer. Existem vários livros sobre isso. O próprio Céu e Inferno, nós temos um capítulo que Kardec fala sobre o suicida. Então, estudar com tranquilidade, né, para que a gente possa estar atento a nós mesmos, aos nossos gestos, e também àqueles que nos cercam. Eu lembro da história, para encerrar, de um companheiro espírita, do movimento espírita, que ele disse que numa determinada situação, ele estava assim, que ele cometeu um gesto que ele viu que fez muito mal a uma pessoa, não era o desejo dele, mas fez mal a uma pessoa, e ele estava se culpando por isso. Ele disse que no momento em que ele estava cortando um caminhão, vinha na reta um outro caminhão de lá, ele passou assim, ele falou, André, foi assim, uma sugestão dele ficar ali e bater de frente com aquele caminhão que estava vindo. Ele desperta e ele sai. Então vejam que às vezes no momento, uma sugestão pode vir até de experiências pretéritas, porque dificilmente, quando você lê os estudos históricos sobre suicídio, dificilmente você não vai encontrar alguém que nas nossas diversas reencarnações já não buscamos a morte voluntária, dificilmente. Ela passa pela experiência do espírito de cada um de nós. Então você às vezes pode trazer aquilo num rompante de tristeza, de depressão, numa situação que você não sabe lidar. Então, por isso, buscar tratamento, buscar ajuda, vigiar, estar junto com seus familiares, jovens. Aumentou muito o suicídio entre crianças. Sabe o que é uma criança de 8, 9, 10 anos cometer suicídio? Você dá para imaginar isso? Na nossa sociedade, não sabe o que é a vida. Jovem. Nós temos nas redes sociais esse novo... Não vai aqui uma propaganda, não, mas essa nova série da Netflix sobre a adolescência,
precisa ser vista, porque é dentro da cultura inglesa, da experiência deles, mas que traz muito da nossa realidade. Então, toda e qualquer oportunidade de tratar sobre a vida, sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade da vida após a morte e como está atrelado a vida após a morte com as nossas experiências terrenas, a gente precisa, porque, infelizmente, esse é um problema visto dessa maneira, que aqui na doutrina espírita a gente trata com o respeito que merece, por ser um problema que aflige a humanidade. E mais do que nunca a gente precisa realmente, o André, porque já foi comprovado que o brasileiro fica sintonizado muito tempo, muitas horas. 4 horas por dia nas redes sociais. Nas redes sociais. Imagina. Normalmente a criança ou o jovem, quando ele faz isso sozinho. Então, olha só, longe das vistas dos pais, né? Então, normalmente. Qual o controle que se tem, né? Não é. Isso aí é outra discussão para um outro encontro. Bom. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.